Ela tinha 12 anos. E todas as famílias olharam para ela com nojo. Nenhuma quis sequer tocá-la, por causa das cicatrizes no rosto. Mas um homem, completamente cego, apontou para ela na sala de adoção e disse: "É ela." Ele escolheu, sem nem ao menos enxergar o que os outros rejeitaram. Mas o que ela fez com ele depois chocou o país inteiro. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque essa história vai te prender até o fim. Aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai adivinhar qual é. Aos 12 anos, Lia já conhecia o abandono como poucos adultos poderiam suportar. Ela não lembrava exatamente do acidente. Lembrava só do fogo, do cheiro da carne queimada, da dor que parecia não acabar nunca. Sua mãe havia dormido com um cigarro aceso no colchão. E em menos de 3 minutos, tudo virou cinzas. Menos Lia. Ela sobreviveu, mas com cicatrizes profundas no rosto e no peito, marcas que o espelho fazia questão de lembrar todos os dias. Depois disso, ninguém quis adotá-la. 7 famílias foram até o abrigo nos últimos 2 anos. Todas elas sorriram ao vê-la de longe, mas, ao se aproximarem, os olhares se tornavam desconfortáveis. As expressões mudavam. "Ela tem problemas de comportamento?" perguntavam. "É só estética", dizia a diretora. "Ela é carinhosa, inteligente. Nunca deu um problema sequer." Mas não adiantava. As cicatrizes falavam mais alto e Lia aprendeu a fingir que não se importava. Aos 13, ela já andava com a cabeça baixa, evitava espelhos e passava as tardes desenhando flores, borboletas e rostos, sempre perfeitos, lisos, sem nenhuma marca. "Você desenha tão bem", elogiava a enfermeira Ana, a única que ainda insistia em pentear o cabelo da menina. "Eu desenho como eu queria ser." Naquele abrigo existiam 2 regras não ditas. Crianças bonitas são adotadas primeiro. Crianças com cicatrizes esperam. Mas, numa terça-feira nublada, Lia foi chamada na sala da diretora. Ela entrou sem entusiasmo. Já sabia o que era. Outra família viria ver alguma criança, e ela, mais uma vez, seria colocada de lado. Mas, ao entrar, algo estava diferente. Um homem estava sentado na poltrona da frente. Usava óculos escuros. Tinha os cabelos bem penteados e segurava uma bengala branca. Era cego. "É ela?" perguntou com a voz calma. Lia franziu a testa. "Ela? Como assim?" A diretora ficou em silêncio, surpresa também. A menina, com cheiro de lavanda e traços firmes do desenho. A que fala pouco, mas sempre diz a verdade. Ele nunca viu o rosto dela, nunca perguntou sobre suas cicatrizes. Mas, ainda assim, ele escolheu Lia. E ela, sem entender por quê, disse sim. A porta do abrigo se fechou atrás dela. E, pela primeira vez, Lia não sabia para onde estava indo. No banco de trás do carro, ela apertava as mãos contra os joelhos. O homem cego que a adotara dirigia calmamente, como se pudesse ver o mundo ao redor. O silêncio era tão denso que ela ouvia o som da própria respiração. "Você tem nome?" ele perguntou, sem tirar as mãos do volante. "Lia." "Belo nome. Combina com você." Ela engoliu em seco. Combina com ela? Ele nem sabia como ela era. "Como o senhor sabia que era eu?" arriscou perguntar. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Porque você era a única que não tentava parecer perfeita." Essas palavras ficaram presas na cabeça de Lia, como um eco que não sumia. Ao chegar à casa dele, ela sentiu um calafrio. Era um lugar simples, de madeira, cercado por árvores. A grama era alta, o mato invadia a trilha da entrada, mas era limpo. Cheirava a ervas e livros velhos. Dentro da casa, tudo era organizado. Cada objeto tinha um lugar exato. "Vou te mostrar seu quarto", disse ele.
fica ao lado do meu. Se você precisar de mim à noite, não hesite. Ele estendeu a mão, procurando a dela. Ela hesitou por meio segundo e depois segurou. A pele dele era quente, diferente de todas as outras mãos que ela já havia sentido. Mãos que tremiam ao tocá-la, que recuavam rápido demais. Naquela noite, Lia deitou na cama com lençóis limpos e coberta macia. Mas o medo, aquele medo, não sumia. E se ele só estivesse fingindo? E se fosse mais um adulto querendo algo em troca? E se aquilo tudo fosse uma armadilha? Ela pensava nas histórias que ouvira de outras meninas do abrigo. Homens que pareciam bons, mas eram monstros quando as portas se fechavam. O coração de Lia batia rápido. No meio da noite, ouviu passos no corredor. A maçaneta girou, bem devagar. Ela prendeu a respiração. A porta se abriu, e do outro lado, ele estava ali, mas não para o que ela imaginava. A porta se abriu devagar, revelando a silhueta dele contra a luz amarelada do corredor. Lia congelou, o coração disparado, a respiração presa. Ela já tinha visto aquele filme e geralmente terminava mal, mas então ele ergueu uma bandeja. Você não jantou, trouxe sopa. A voz dele era calma, gentil e cega, no melhor dos sentidos. Lia piscou confusa. Ele só queria alimentá-la? Desculpa entrar sem bater. Não ouvi barulho no quarto. Pensei que estivesse passando mal, disse, enquanto caminhava até a escrivaninha, tateando com habilidade. Deixou a bandeja ali. Tem biscoitos também, se não gostar da sopa. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele sorriu de novo. Ah, e relaxa. Eu não vejo nada. Você pode fazer careta à vontade. Eu não vou saber. Aquilo fez Lia rir. Rir de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Era estranho, surpreendente, quase assustador. Rir. Ele virou-se para sair, mas parou na porta. A propósito, amanhã é sábado, dia de música alta e faxina. E sim, você vai ajudar, a não ser que tenha alergia a vassouras. Ele saiu. A porta se fechou com suavidade e Lia ficou ali, sentada, parada, olhando para a sopa e tentando entender por que um estranho cego parecia enxergá-la melhor do que qualquer um que já olhou diretamente para ela. No dia seguinte, ela acordou com o som de Nina Simone tocando na vitrola, o cheiro de pão fresco e o som da bengala dele batendo ritmado no chão da casa. Bom dia, senhora preguiça, gritou ele da cozinha. Tem café, tem pão e tem vassoura te esperando aqui. Ela foi. E ali, entre um pano de chão e um refrão de Feeling Good, Lia se pegou sorrindo de novo. Mas foi quando ela entrou na sala de leitura que algo estranho aconteceu. Sobre a mesa havia dezenas de desenhos. Eram os dela, os mesmos desenhos que fazia no abrigo. As flores, os rostos lisos, as borboletas, todos ali. Copiados e com comentários à mão. Como ele tinha conseguido aquilo? E mais importante, como ele sabia onde estavam escondidos? Lia encarava os desenhos sobre a mesa. Era impossível. Cada folha ali era uma memória íntima, um traço dela, um segredo que ela escondia embaixo do colchão do abrigo, enrolado com fita, longe dos olhos curiosos das cuidadoras. Mas ali estavam eles. Como você conseguiu isso? Perguntou com a voz falhando. Ele, do outro lado da sala, passou a mão calmamente por uma estante de livros, como se não tivesse ouvido. Ah, isso. Foram enviados junto com seus documentos da adoção. Achei que você gostaria de ter de volta. Mas eles estavam escondidos. Ele parou. Silêncio por 2 segundos. Acha que o mundo só guarda o que a gente mostra? As pessoas que cuidavam de você sabiam quem você era, mas nunca te olharam de verdade. Eu apenas pedi para me mandarem o que fosse realmente seu. Recebi isso.
Lia não soube o que dizer. Por um instante sentiu raiva, depois vergonha, depois um certo alívio. Mas aquela dúvida, aquela pontinha de desconfiança, não saiu do peito. Naquela tarde, enquanto limpava a varanda da casa, ela ouviu uma voz vindo da estrada de terra. "Ei, velho maluco, abre essa porta, porra!" Lia espiou pelo portão. Um rapaz alto, magro, de blusa preta e olhos vermelhos de raiva, vinha andando com passos rápidos. "Você não atende às mensagens? Achei que tivesse morrido." O homem cego se virou. "Olá, Rafael." Rafael era o filho dele. Lia se escondeu atrás da cortina da varanda, mas Rafael a viu. "Ah, então é isso?" Substituiu a mãe com uma menina. "Genial, pai. Realmente sutil." "Cuidado com as palavras", disse o homem, agora sério. "Ela é uma criança. Você, teoricamente, é um adulto." "Criança? Olha a cara dela. Parece ter saído de um filme de terror." Silêncio seco. Lia engoliu a dor. O pai se levantou com calma e caminhou em direção ao filho. "Repete isso, na minha casa, na frente dela." "Você nem sabe o que ela parece." "Não, mas sei exatamente quem ela é, e isso basta." Rafael bufou. Pegou uma garrafa de vidro no chão e atirou longe, espatifando-a na parede. "Você vai se arrepender. Essa história ainda vai acabar mal, como todas as outras que você tentou montar." Ele se virou, subiu no carro e saiu em disparada, levantando poeira. Lia correu para dentro. Ele me odeia. Ele odeia tudo o que não entende. E você, Lia, é impossível de entender num primeiro olhar. Isso te torna rara. Ela respirou fundo, mas algo estava claro agora. Aquela casa não era um conto de fadas. Havia rachaduras nas paredes, segredos nos cômodos e um passado que o homem cego claramente tentava esconder. No dia seguinte, Lia acordou assustada. Tinha sonhado com um incêndio, de novo, mas dessa vez havia algo diferente. No sonho, uma sombra aparecia. Um homem de bengala. Ele não tentava salvá-la, apenas observava imóvel do lado de fora. Ela acordou com a testa suada e o peito acelerado. Ao descer para a sala, encontrou o homem sentado diante da vitrola desligada, silencioso, as mãos entrelaçadas. "Sonhos ruins?" ele perguntou antes que ela dissesse qualquer coisa. Ela engoliu em seco. "Como você sabe?" "Você anda forte, Lia, mas sua alma ainda caminha assustada." Ela suspirou. "Posso te perguntar uma coisa?" "Sempre." "Por que você me escolheu? De verdade, sem resposta bonita." Ele ficou em silêncio, longo demais. "Porque eu estava devendo uma vida." Lia franziu a testa. "Como assim?" Ele se levantou devagar e foi até uma caixa de madeira trancada. Tirou uma chave do pescoço e abriu. Lá dentro, Lia viu um amontoado de recortes de jornal, folhas queimadas e uma fotografia envelhecida. A imagem a fez perder o ar. Era a casa dela, antes do incêndio, com a mãe e ela, bebê, no colo. "Você conhece minha mãe?" Ele assentiu. "Nós fomos muito próximos, mas eu a abandonei, justamente quando ela mais precisava de mim. Ela tentou me encontrar, semanas antes do incêndio. Eu não atendi." Lia sentiu o chão balançar. "Ela te ligou?" "Ligou, várias vezes. Pediu ajuda. Disse que estava com medo, que não tinha mais ninguém. Mas eu fugi. E no dia em que criei coragem de ir até lá, já havia fumaça, gritos. E..." Ele respirou fundo. "E você sendo carregada, enrolada num cobertor, e soube naquele instante que não dava mais para fugir." Lia recuou, sentindo o peso da revelação. Ele não era apenas um homem bondoso.
Era alguém que, de alguma forma, havia participado da tragédia que a marcou para sempre. Ela estava vivendo na casa do homem que deixou sua mãe morrer. Você me adotou por culpa? Ela perguntou com os olhos marejados. Ele hesitou. Adotei você porque era a única forma que encontrei de perdoar a mim mesmo. Lia saiu correndo pela trilha de terra, os pés descalços cortando o mato alto. Ela precisava respirar, precisava fugir daquela casa, daquela história, daquele homem. Ele deixou minha mãe morrer. As palavras ecoavam, machucavam. Por que ele a trouxe para aquela casa? Por que fingiu tanto tempo? Atrás dela, a voz dele não veio. Ele não correu, não insistiu, e aquilo doía mais. Horas depois, o sol começava a se esconder. O céu, tingido de laranja, cobria a floresta como um lençol pesado. Lia voltou, não por perdão, mas por fome e exaustão. Ao entrar, viu que ele continuava no mesmo lugar, como uma estátua, as mãos ainda entrelaçadas, a caixa com os recortes aberta ao lado. Você vai me odiar para sempre? Ele perguntou sem levantar a cabeça. Ainda tô decidindo. Silêncio. Você podia ter salvado ela? Sim. Por quê? Ele ergueu o rosto em sua direção. Porque eu era fraco, covarde, egoísta. Porque eu achei que ela aguentaria sem mim, mas ela não aguentou. Lia sentiu a garganta fechar. Ela chamava seu nome no hospital. Os médicos achavam que era um namorado, um irmão. Agora eu sei, era você. Sim, e eu falhei com ela, com você, e falharei de novo. Se esconder isso significar te perder. Ela se aproximou, devagar. Parou em frente a ele. Você quer que eu te perdoe? Ele balançou a cabeça. Não, quero que você me enxergue. A frase bateu fundo. Engraçado, você, cego, e ainda assim é o único que pediu para ser enxergado. Talvez porque eu sei o que é ser invisível, mesmo de olhos abertos. Eles ficaram ali, frente a frente. Duas cicatrizes, uma na pele, outra na alma. Você é igual a ela, sabia? Ele sussurrou. Minha mãe? Forte, imprevisível e com aquele jeito de morder as palavras antes de falar. Ela riu sem querer. O riso virou lágrima. Eu te odeio. Eu também me odeio. Mas parte de mim queria não odiar. Ele sorriu. Então tá tudo certo. O ódio já virou dúvida. E a dúvida é o primeiro passo para o amor. 3 semanas se passaram desde aquela conversa. Lia e o homem cego, que agora ela chamava de Helder, encontraram um tipo estranho de convivência, um silêncio cheio de palavras não ditas, um afeto construído com cuidado entre culpas e descobertas. Ela desenhava, ele organizava os livros, ela fazia panquecas pela manhã, ele ensinava ela a ouvir o mundo com o tato. Até que numa manhã nublada de domingo, a campainha tocou. Era Rafael, de novo, mas dessa vez ele não estava gritando. Estava com um envelope nas mãos e um olhar contido. Posso entrar? Perguntou, encarando Lia com o canto do olho. Depende. Vai quebrar outra garrafa? Ele bufou. Mas entrou. Helder apareceu com passos lentos e cuidadosos. O que houve? Rafael estendeu o envelope. Testamento da mãe. Acabei de descobrir. E tem algo que vocês dois precisam ver. Lia franziu o senho. Da mãe dele? Perguntou. Da minha mãe e aparentemente da sua também. O silêncio caiu como chumbo. Rafael colocou o papel sobre a mesa. Lia abriu. As mãos tremiam. No topo, um nome que ela nunca tinha visto antes. Beatriz Ramalho. Quem é essa? Rafael respondeu seco. Minha mãe, mas também é a sua. Lia arregalou os olhos. O quê?
Rafael assentiu com os olhos marejando. Hélder, nunca te contou que teve 2 filhas. O quê? Uma com minha mãe e outra com a mulher do incêndio, a sua mãe. Lia sentiu as pernas falharem. Isso é mentira. Hélder ficou imóvel. É verdade, ele disse. Eu descobri tarde demais. Sua mãe nunca me contou. Quando recebi a ligação dela, percebi. A voz, o sobrenome, mas eu tinha medo de confirmar. Então, você é meu pai? Ele assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael deu um passo para trás, engolindo a própria saliva. Então, ela é minha irmã? Meia-irmã, disse Hélder. Mas sim, Lia cambaleou. O chão parecia girar. Por que esconder isso? Porque eu tive medo de não ser digno de ser chamado de pai, de você me odiar ainda mais. Ela andou até ele devagar. E você acha que esconder isso foi melhor? Silêncio. Rafael, sem conseguir conter a raiva, jogou a cadeira no chão. Parabéns, pai. Você conseguiu estragar tudo. De novo. Mas antes de sair, ele olhou para Lia. Longamente. Com um olhar que não era mais de ódio, era confusão, vergonha e algo mais. Naquela noite, Lia trancou a porta do quarto, sentou na cama e tirou da gaveta o papel que tinha guardado em segredo. O teste de gravidez. 2 linhas, claras. Ela estava grávida e o pai era Rafael. Lia segurava o teste de gravidez com as mãos trêmulas. A notícia não era só dela, era a chave para um futuro que ela nunca imaginou viver. Rafael era o pai, o mesmo rapaz que ela mal conhecia, filho do homem que era seu pai adotivo, mas que carregava uma história tão complexa quanto a dela. Ela podia fugir, poderia esconder o segredo para sempre, mas não queria mais fugir. Naquela manhã cinzenta, Lia decidiu encarar tudo. Sentou-se com Hélder, o homem que a tirou do abrigo e lhe deu uma casa, e explicou tudo. A gravidez, Rafael, o medo, a confusão. Ele a olhou sem dizer uma palavra por longos segundos. Você é mais forte do que imagina, disse ele finalmente, e não está sozinha. Mas Lia sabia que não seria fácil. No dia seguinte, Rafael voltou, diferente, sem raiva, mas com dúvidas e uma ansiedade palpável. Lia, eu sei que errei com você, mas quero tentar ser parte da sua vida e desse bebê. Ela encarou o rapaz, sentindo uma mistura de raiva e esperança. Não é tão simples assim, Rafael. Você não apareceu quando eu precisei. Agora, espera que eu aceite tudo? Não espero nada, só quero tentar. A convivência dos 3 foi um desafio. Hélder tentava curar seus próprios fantasmas enquanto lutava para ser o pai que Lia precisava. Rafael tentava se redimir, enquanto Lia equilibrava seus sentimentos confusos, medo, raiva, desejo de pertencimento. Porém, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. O bebê chegou, e com ele, a possibilidade de um novo começo. Lia olhou para aquela pequena vida nos seus braços e sentiu uma paz que nunca imaginou sentir. Ela sabia que os fantasmas do passado ainda existiam. Sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez escolheu não ser vítima. Escolheu ser protagonista. E assim, mesmo com cicatrizes, visíveis e invisíveis, ela se tornou dona do seu destino. Dessa vez, pensou ela, não sou mais uma posse, sou minha. E mesmo assim, escolho ser livre. Essa história mostra que a vida é cheia de surpresas. Algumas dolorosas, outras inesperadamente belas. Que as cicatrizes que carregamos podem ser invisíveis, mas o peso delas não é menos real. E que, às vezes, o que começa como dor profunda pode se transformar em força para recomeçar. Lia aprendeu que nem todo final é perfeito, nem todo amor é simples, que escolhas difíceis moldam quem somos e que a liberdade verdadeira está em abraçar a própria história, com suas sombras e luzes.
E você que ouviu essa história até aqui, o que aprendeu? Qual cicatriz você carrega que um dia pode virar sua força? Conta pra mim nos comentários. Vou adorar saber de você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para não perder nenhuma história que toca o coração e faz a gente pensar. Aqui, os finais felizes têm preço e nem sempre são como a gente imagina, mas sempre valem a pena. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias que vão mexer com você, fazer rir, chorar e refletir. Até lá, cuide das suas cicatrizes. Elas são parte da sua beleza. Até o próximo vídeo.